Em uma noite silenciosa, quando a cidade já dormia e o vento deslizava suavemente pelas folhas das árvores, uma pequena faísca cintilou no interior de um laboratório mal iluminado. Não era uma faísca comum, nem mesmo uma chama que dançava com força. Era uma centelha curiosa, tímida, que parecia perguntar ao mundo: o que mais posso aquecer? Imagine o cheiro de metal aquecido, misturado com o aroma levemente doce de café recém-moído que pairava pelo ar frio da noite. O chão de madeira rangia suavemente sob os passos lentos de um homem de olhos atentos, Henry, que observava o movimento com uma mistura de fascínio e tranquilidade. Ele ajustava pequenos dispositivos, antenas e tubos metálicos. Cada gesto repetitivo e meticuloso, quase como uma dança silenciosa. As paredes do laboratório estavam cobertas por prateleiras de vidro e livros antigos, cheios de páginas amareladas que guardavam ideias e sonhos de outros inventores. O vento batia levemente nas janelas de madeira, fazendo cortinas finas ondularem, e o som distante de uma água corrente completava a sinfonia calma da noite. Henry sentou-se lentamente em um banco de couro gasto, observando um pequeno tubo que começava a brilhar com ondas invisíveis. Era o magneton, um dispositivo que ele havia estudado com paciência, testado com carinho e curiosidade. Cada experimento trazia pequenas surpresas. Uma pipoca que saltava, um chocolate que derretia com graça e o leve zumbido que parecia conversar com ele em murmúrios suaves. Enquanto ele anotava observações em seu caderno de capa de couro, a luz suave de uma lâmpada pendurada acima refletia no metal dos equipamentos, criando um jogo de brilhos que parecia contar histórias silenciosas de possibilidades. Ele respirava profundamente, sentindo o calor das ondas invisíveis e a calma do espaço ao seu redor. Cada movimento sendo uma meditação. Ajustar um botão, medir a temperatura, ouvir o som do dispositivo funcionando e depois, pacientemente, esperar o próximo efeito surgir. Lá fora, a lua subia lentamente no céu, iluminando os telhados e árvores com sua luz prateada. E o silêncio da noite parecia proteger cada pensamento, cada ideia que florescia naquele instante. Henry pensava sobre como a curiosidade humana podia criar milagres silenciosos. Cada detalhe do laboratório, desde o cheiro de café até o frio que entrava pelas frestas da janela, era parte da experiência, como se a natureza estivesse sussurrando junto com ele, encorajando-o a continuar. Cada som, cada luz, cada movimento de suas mãos criava um ritmo quase hipnótico que permitia que ele mergulhasse mais fundo em suas ideias. E naquela noite calma, a centelha inicial parecia prometer algo maior, uma invenção que um dia transformaria cozinhas ao redor do mundo, tornando a vida mais prática e cheia de pequenas maravilhas invisíveis. Enquanto Harry olhava para o tubo, uma sensação de paz envolvia o laboratório. O tempo parecia flutuar, e ele sentia que cada tentativa, cada experiência silenciosa era uma conversa íntima entre ele e o futuro. O micro-ondas ainda não existia de forma concreta, mas a ideia
frágil e luminosa começava a se formar no espaço seguro do laboratório, pronta para crescer lentamente, sem pressa, ao ritmo calmo da imaginação e da curiosidade. E, enquanto o vento soprava nas árvores lá fora, Harry suspirava, tranquilo, sabendo que outros experimentos esperavam silenciosamente para serem descobertos, cada um guardando sua própria promessa de calor, luz e pequenas revoluções invisíveis. O sol começava a espreitar timidamente pelas frestas das cortinas, tingindo o chão de madeira do laboratório com tons suaves de laranja e dourado. A noite anterior ainda pairava no ar, como se cada sombra e cada brilho das ferramentas guardassem segredos silenciosos. Henry sentiu o calor da luz entrando pelo vidro empoeirado, misturando-se ao aroma reconfortante do café que ele deixara preparado. Seu vapor subindo lentamente, serpenteando pelo ar como pequenas nuvens dançantes. Ele se movia com cuidado, quase em câmera lenta, ajustando fios, girando botões e observando o magnetron emitir um zumbido delicado, tão sutil que parecia mais uma melodia do que um som técnico. Cada centelha que surgia sobre o metal trazia uma dança invisível de ondas que ninguém podia ver, mas Henry imaginava como se fossem pequenas ondulações no ar, espalhando calor e energia com uma coreografia silenciosa. Ele pegou uma pequena tigela de pipoca, observando cada grão reagir com surpresa à magia invisível. Alguns estouravam com estalos suaves, outros apenas se aqueciam lentamente, e o cheiro de milho recém-aquecido se misturava ao café e ao leve aroma de óleo aquecido que ainda permanecia nas prateleiras de metal. A combinação de cheiros e sons criava um ritmo quase meditativo, como se a própria cozinha tivesse se transformado em um palco secreto de experimentos delicados. Henry anotava cada detalhe em seu caderno, descrevendo a intensidade das ondas, a velocidade com que a comida esquentava e até as pequenas variações de luz que surgiam sobre o metal. Cada gesto repetitivo de mover a tigela, observar, anotar, ajustar, criava uma cadência hipnótica que parecia sincronizar o corpo dele com o próprio universo. Lá fora, os pássaros acordavam lentamente, cantando notas suaves que ecoavam pelas árvores, enquanto o vento matinal balançava as folhas e espalhava um frescor delicado pelo laboratório. Era um mundo onde dentro e fora se misturavam, e a natureza parecia acompanhar cada passo do inventor sem pressa, com uma calma que envolvia tudo. Entre um teste e outro, Henry se permitia a pequenas pausas, inspirando profundamente o ar fresco e sentindo o toque do sol morno na pele. Ele olhava para os aparelhos e via neles não apenas máquinas, mas aliados silenciosos de uma ideia que crescia lentamente, cada experiência trazendo mais clareza sobre como o calor podia ser controlado, direcionado e usado de maneiras que ninguém antes imaginara. A sensação de paciência, de descoberta sem pressa, preenchia o espaço, como se cada minuto que passasse fosse parte de uma grande dança cósmica, onde as ondas invisíveis se entrelaçavam com a luz do sol e o murmúrio distante do mundo lá fora. E assim, naquele início de manhã, o laboratório não era apenas um lugar de metal, vidro e luz. Era um espaço de contemplação, onde o simples ato de aquecer uma tigela de pipoca
se transformava em poesia e onde Henry, em silêncio, começava a entender que sua invenção não seria apenas sobre rapidez, mas sobre a delicadeza e o encantamento de fazer o calor dançar conforme a vontade do homem. Cada pequeno movimento, cada ajuste do magnetron, cada observação silenciosa era como pinceladas em uma tela invisível, construindo algo que um dia se tornaria parte das casas de todos, sempre de forma sutil e quase mágica. Enquanto a luz da manhã se intensificava e os sons da cidade começavam a despertar lentamente ao longe, Henry sorriu, sentindo-se conectado não apenas à ciência, mas à própria vida ao redor. Ele sabia que ainda havia muitos experimentos pela frente, muitas ondas para compreender e guiar, mas naquele instante, cercado de calor, luz e sons suaves, havia paz. E enquanto ele se preparava para o próximo teste, uma sensação tranquila de progresso silencioso envolvia o laboratório, anunciando que a invenção do micro-ondas estava crescendo, não de forma brusca ou apressada, mas com a calma cadência de quem ouve o mundo com atenção e admiração. O laboratório parecia um pequeno universo suspenso no tempo, onde cada objeto tinha seu lugar e cada som contribuía para a cadência serena da manhã. Henry, agora mais desperto pelo sol que entrava pelas janelas, sentia a energia silenciosa das ondas invisíveis dançando pelo ar. Mas percebeu que nem tudo era previsível. Algumas experiências traziam resultados inesperados. Um pedaço de chocolate que derretia rápido demais, uma pipoca que não estourava, pequenas faíscas que se desviavam do caminho desejado. Ele sorriu calmamente, como se cada erro fosse apenas mais uma nota na melodia do descobrimento. Um lembrete gentil de que a paciência era essencial. O zumbido do magnetron parecia conversar com ele, mudando de intensidade conforme os ajustes. Henry pegou um pequeno termômetro, observando cuidadosamente as mudanças de temperatura, sentindo o toque frio do metal em suas mãos antes de mergulhar no calor do experimento. Cada movimento era repetitivo, quase ritualístico. Girar a tigela, ajustar o magnetron, observar a reação, anotar cada detalhe. No fundo, o vento balançava as folhas das árvores e o canto distante de um pássaro matinal se misturava ao som suave do metal e do vidro, criando uma trilha sonora natural que guiava seus pensamentos e inspirava sua concentração. Ele percebeu que o calor não se distribuía de maneira uniforme, que algumas áreas aqueciam mais rápido que outras e que cada alimento reagia de forma diferente às ondas invisíveis. Em vez de frustração, sentiu uma calma contemplativa, uma curiosidade silenciosa que o incentivava a tentar de novo, a experimentar com novas posições, novos recipientes, diferentes tempos. A sensação era quase meditativa. Cada ajuste se tornava um gesto delicado, cada observação uma forma de compreender a dança sutil entre energia e matéria. Enquanto Henry realizava suas tentativas, ele permitia que o mundo exterior se infiltrasse em sua experiência. A luz mudava lentamente, passando de dourado para tons suaves de azul enquanto a manhã avançava. Ele olhava pela janela e observava a cidade despertando, as pessoas começando as suas rotinas, e sentia-se conectado a este grande ritmo silencioso. A natureza continuava sua sinfonia, com pássaros, vento e folhas, compondo um pano de fundo que tornava cada pequeno desafio do laboratório parte de algo maior, harmonioso e confortante. Entre experimentos, Henry anotava anotações detalhadas, desenhando esquemas com traços delicados, quase poéticos, descrevendo como as ondas se espalhavam, como o calor penetrava os alimentos,
como pequenas modificações mudavam os resultados de forma quase mágica. Cada teste era um passo silencioso em direção à perfeição. Uma conversa íntima entre ele e sua invenção. Ele sentia fascínio, uma calma profunda e um respeito silencioso pela energia invisível que agora aprendia a dominar com cuidado e atenção. E assim, entre luz, calor e zumbidos suaves, Henry avançava lentamente, descobrindo padrões, ajustando estratégias e aprendendo com cada pequena surpresa que surgia. O laboratório ainda estava em suas fases iniciais, mas cada desafio superado, cada erro transformado em aprendizado, era como uma pincelada que lentamente transformava o esboço da invenção em algo concreto. O laboratório permanecia um espaço seguro, acolhedor e meditativo, onde a curiosidade fluía com suavidade e o tempo parecia desacelerar, permitindo que cada pequeno progresso fosse saboreado, respirado e apreciado em silêncio. Enquanto o dia avançava lá fora e o zumbido suave das ondas preenchia o laboratório, Henry sorriu calmamente, sentindo que cada obstáculo superado não era apenas uma vitória científica, mas uma dança tranquila de paciência, atenção e contemplação. E enquanto ele se preparava para mais testes, o vento soprava pelas árvores lá fora, sussurrando promessas silenciosas de descobertas ainda maiores que aguardavam pacientemente para serem reveladas. O dia avançava lentamente e a luz do sol atravessava as janelas do laboratório em feixes suaves, espalhando-se sobre o chão de madeira e sobre os cadernos repletos de anotações e desenhos. Henry se movimentava entre os aparelhos com passos calmos, quase em sincronia com o zumbido baixo e contínuo do magnetron, que parecia mais um companheiro do que uma máquina. Cada teste que realizava agora seguia um ritmo mais natural. Ele começava a perceber padrões sutis no comportamento das ondas invisíveis, entendendo como o calor se distribuía dentro de diferentes recipientes e como pequenas alterações de posição e tempo podiam transformar resultados imprevisíveis em resultados consistentes. Enquanto ajustava um pequeno prato de metal e observava a pipoca saltando suavemente, Henry sentiu uma satisfação silenciosa, uma sensação de que finalmente estava começando a compreender a lógica invisível que governava as suas experiências. Ele respirava profundamente, sentindo o aroma do café ainda presente e o cheiro levemente tostado dos grãos de milho, misturando-se com o calor agradável do ambiente, como se o próprio laboratório estivesse incentivando cada novo passo. Cada movimento de suas mãos, cada giro de botão, cada observação silenciosa parecia criar uma coreografia delicada entre homem, máquina e natureza, uma dança lenta de descoberta e entendimento. Ele começou a anotar não apenas os resultados, mas também suas reflexões internas, a sensação de calor em diferentes pontos da tigela, a reação dos alimentos, a diferença de temperatura entre as bordas e o centro. Cada insight surgia como uma estrela tímida no céu da sua mente, iluminando o caminho para aprimorar o dispositivo. Ele percebeu que a paciência e a repetição eram tão importantes quanto a própria ciência, que observar e sentir os efeitos, mesmo pequenos, era a chave para transformar experimentos em conhecimento sólido. E enquanto isso, fora do laboratório, o vento continuava a balançar as árvores, enviando folhas dançantes pelo ar, e o canto distante de pássaros parecia celebrar silenciosamente cada pequeno avanço de Henry. Ele olhava para a cidade ao longe, percebendo como aquele momento de introspecção e calma estava ligado a algo maior,
O potencial de levar calor e facilidade para tantas casas, de transformar pequenas tarefas diárias em momentos de conforto e praticidade. A ideia do micro-ondas não era apenas uma invenção técnica, mas uma promessa de cuidado e atenção aos detalhes simples da vida cotidiana. Henry ajustava cada componente com precisão, observando os resultados, testando diferentes materiais e ângulos, e aos poucos entendia como guiar o calor de forma segura e eficiente. Cada pequeno sucesso trazia uma sensação de serenidade, como se o universo estivesse sorrindo silenciosamente para ele. Ele sentia a importância de cada gesto. Cada experiência era uma conversa íntima com a energia invisível. Cada anotação, um registro de paciência e fascínio. O laboratório era seu santuário, onde a ciência se misturava com a contemplação, criando um espaço seguro e acolhedor para que ideias florescessem lentamente. E enquanto a tarde se aproximava, com sombras alongando-se suavemente pelas paredes e a luz dourada aquecendo o ambiente, Henry sorriu para o magnetron, sentindo que a invenção começava a ganhar forma concreta. Cada insight, cada ajuste e cada observação silenciosa era como uma pincelada em uma tela invisível, moldando o micro-ondas ainda em sua forma inicial, mas já repleto de potencial. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas a sensação de progresso tranquilo e harmônico preenchia o espaço, como se a própria natureza estivesse em perfeita sintonia com suas descobertas. Enquanto Henry preparava o próximo experimento, o vento soprava suavemente pelas árvores lá fora, e o laboratório permanecia em paz, iluminado por feixes de sol e zumbido baixo, aguardando pacientemente que a invenção se tornasse realidade, passo a passo, de forma serena e silenciosa, pronta para um dia transformar a vida de todos. O sol já se inclinava levemente no céu, derramando uma luz suave e dourada sobre o chão do laboratório, e o zumbido do magnetron parecia mais harmonioso do que nunca, como se dançasse junto com a luz. Harry segurava uma pequena tigela com cuidado, sentindo o calor começar a se espalhar de maneira uniforme, lentamente, mas de forma previsível. Pela primeira vez, ele percebeu que suas observações, paciência e ajustes meticulosos estavam transformando a experiência em algo concreto. O calor se comportava como ele imaginava, obedecendo silenciosamente às suas intenções. Cada grão de pipoca que estourava trazia um estalo delicado, quase musical, ecoando suavemente pelo laboratório, enquanto o aroma agradável de milho recém-aquecido se misturava ao leve perfume de café. Harry respirou profundamente, sentindo o calor no ambiente, a tranquilidade da tarde e o ritmo sereno do zumbido do magnetron. Era um momento de êxtase silencioso, sem pressa, sem barulho excessivo, apenas a suave confirmação de que o esforço silencioso e paciente havia rendido frutos. Cada pequena reação se tornava uma vitória silenciosa, quase poética, uma prova de que a energia invisível agora seguia suas regras, dançando obedientemente no espaço seguro do laboratório. Ele experimentou diferentes recipientes, observando como o calor se movia dentro de cada material, como o vidro, a cerâmica e o metal respondiam de forma sutil, mas previsível. Cada teste trazia um novo aprendizado, e Harry anotava com calma cada detalhe, traçando gráficos imaginários em sua mente, sentindo-se como um maestro que dirigia uma orquestra invisível. A sensação de controle, de entender o comportamento das ondas invisíveis, era profunda e quase meditativa,
Ele sorria sozinho, percebendo que a paciência, a contemplação e a atenção aos detalhes haviam criado algo que ia além da ciência. Uma experiência de fascínio silencioso e encantamento contínuo. Enquanto Harry girava lentamente a tigela dentro do magnetron, observando o movimento uniforme do calor, a luz da tarde começava a refletir nas superfícies metálicas, criando brilhos suaves que pareciam pequenas estrelas dançando dentro do laboratório. Cada reflexo, cada aroma, cada som era parte de uma sinfonia silenciosa, um ritmo hipnótico que guiava os seus pensamentos e fortalecia sua sensação de realização. Fora do laboratório, o vento soprava suavemente e o canto distante dos pássaros matinais criava uma trilha sonora natural, serena, que parecia celebrar silenciosamente cada sucesso do inventor. Harry se permitiu alguns minutos de contemplação, sentado em seu banco de couro, observando a luz do sol e ouvindo o zumbido constante do magnetron. Ele refletia sobre como pequenas ondas invisíveis, guiadas com atenção e cuidado, poderiam transformar tarefas simples em momentos de conforto e praticidade. O fascínio silencioso que sentia era profundo, não apenas pelo sucesso técnico, mas pela harmonia que havia conseguido criar entre ciência, paciência e observação. Cada pequeno avanço parecia uma pintura delicada, um movimento suave no quadro invisível da invenção, que um dia estaria em cozinha de todo mundo. E assim, naquele final de tarde sereno, Harry sentiu que algo importante havia acontecido. O micro-ondas deixava de ser apenas uma ideia e começava a existir de fato. As ondas invisíveis obedeciam, o calor se distribuía como ele imaginava, e cada pequeno detalhe funcionava como uma coreografia perfeita. O laboratório estava calmo, iluminado por tons cômodos do sol, cercado por sons suaves da natureza e o aroma reconfortante de pipoca e café. E enquanto Harry se preparava para explorar ainda mais possibilidades, o vento soprava gentilmente lá fora, sussurrando segredos silenciosos de futuras descobertas, e a sensação de fascínio profundo continuava a envolver o ambiente, embalando cada pensamento, cada gesto e cada onda invisível com tranquilidade e leve magia. O crepitar suave de uma brisa, entrando pelas janelas abertas, acompanhava o movimento sereno das cortinas, enquanto a luz da tarde banhava cada superfície metálica e cada caderno espalhado pelo laboratório. Henry sentou-se em seu banco de couro, respirando lentamente, sentindo o aroma do café e o leve perfume tostado da pipoca que ainda pairava no ar. Ele olhou para o magnetron e pela primeira vez pôde contemplar a totalidade de sua invenção. Não era mais apenas calor e ondas invisíveis, mas uma dança controlada de energia, pronta para ser guiada com segurança, precisão e eficiência. Cada ajuste que Henry realizava agora era feito com cuidado meticuloso, quase como se estivesse acariciando cada componente. Ele reforçava a blindagem, garantindo que o calor e as ondas ficassem exatamente onde deveriam, sem dispersão indesejada. Girava pequenos interruptores, testava a resistência do vidro e da cerâmica, observando como cada material reagia, e ajustava parâmetros com gestos delicados e repetitivos, criando uma cadência calma que parecia hipnotizar o espaço ao redor. O laboratório parecia respirar junto com ele. Cada som, o zumbido do magnetron, o tilintar suave de ferramentas,
o farfalhar das folhas lá fora, formando uma sinfonia silenciosa de concentração e harmonia. Henry testava cada função lentamente, verificando tempos, temperaturas e intensidades. Um pedaço de chocolate derretia de forma uniforme, uma tigela de arroz aquecia com perfeição e cada reação silenciosa do magnetron trazia uma sensação de satisfação profunda. Ele sentia fascínio por observar algo tão invisível, tão sutil, funcionando de forma previsível e controlada, como se tivesse conseguido domesticar um pequeno elemento do mundo, guiando-o com delicadeza e paciência. Cada teste bem-sucedido era como um sussurro do universo, confirmando que o caminho estava correto. Enquanto Henry ajustava os últimos detalhes, a luz da tarde transformava-se em tons suaves de âmbar, refletindo nos instrumentos e cadernos, criando brilhos delicados que lembravam pequenas estrelas. Ele fechava e abria portas de vidro, girava tigelas, observava faíscas minúsculas e respirava a calmaria que envolvia cada gesto. O laboratório era agora um santuário de precisão e serenidade, onde cada movimento de Henry reforçava a segurança e a eficiência da invenção, tornando o micro-ondas pronto para a vida prática, mas ainda carregado de magia silenciosa. Fora do laboratório, o vento soprava suavemente pelas árvores, e pássaros faziam sua trilha sonora distante, como se celebrassem cada avanço do inventor. Henry sentia uma conexão profunda com o mundo à sua volta. Cada ajuste técnico era também um ato de cuidado e atenção, refletindo a harmonia entre ciência, natureza e paciência. Ele percebia que a perfeição não estava apenas no funcionamento da máquina, mas na experiência de criar algo com respeito, delicadeza e observação consciente. E assim, enquanto a noite se aproximava lentamente, com tons suaves de lilás e azul preenchendo o céu, Henry fez os últimos testes sorrindo em silêncio. O micro-ondas, agora aperfeiçoado, funcionava com precisão, segurança e eficiência. Cada onda invisível seguia sua direção. Cada alimento aquecia de forma uniforme e o laboratório permanecia tranquilo, acolhedor e iluminado por uma luz suave. A manhã despontava com uma luz suave e dourada, que entrava pelas janelas do laboratório, espalhando-se sobre mesas, cadernos e aparelhos metálicos. Henry, com gestos ainda calmos e medidos, preparava cuidadosamente uma pequena demonstração de seu invento. Ele colocava alimentos simples, milho, chocolate, pequenos pedaços de pão, em tigelas e pratos, posicionando-os com precisão sobre o magnetron. O zumbido familiar preenchia o espaço com suavidade, quase como uma canção silenciosa de acolhimento, enquanto ele respirava devagar, sentindo o aroma de cada alimento aquecendo, misturado ao perfume amadeirado do laboratório. Hoje, não estava sozinho. 2 colegas, curiosos e atentos, observavam à distância, mantendo o silêncio respeitoso. Henry sabia que não precisava apressar nada. Cada ação sua era um gesto de paciência e contemplação, cada teste um momento de magia silenciosa. Ele girava lentamente a tigela, ajustava o magnetron e via as ondas invisíveis fazerem seu trabalho de forma previsível e precisa. O cheiro da pipoca recém-estourada se misturava ao doce aroma do chocolate derretido, criando uma atmosfera reconfortante, quase hipnótica, que deixava todos imersos na experiência. Enquanto os colegas observavam maravilhados, Henry sentiu uma sensação profunda de realização silenciosa. Ele não precisava de aplausos ou reconhecimento alto. A confirmação vinha do próprio funcionamento perfeito do aparelho,
e do fascínio tranquilo nos olhos daqueles que assistiam. Cada pequena reação dos alimentos, cada onda de calor obedecendo à sua direção, reforçava a certeza de que sua paciência, atenção aos detalhes e amor pelo processo haviam criado algo especial. O micro-ondas não era apenas uma máquina, era uma extensão de sua dedicação silenciosa e da contemplação de cada pequena descoberta. O vento balançava suavemente as folhas lá fora, e o canto distante dos pássaros matinais completava a sinfonia calma do laboratório. Cada brilho metálico refletindo a luz do sol parecia celebrar a perfeição silenciosa do momento. Henry permitiu-se apreciar cada detalhe: o movimento uniforme da pipoca, o derretimento preciso do chocolate, o aroma delicado que preenchia o ar e a sensação reconfortante de ver sua invenção funcionando com harmonia e previsibilidade. Cada observação reforçava a conexão entre homem, invenção e natureza, criando uma experiência contemplativa que encantava e acalmava todos os presentes. Após os testes, Henry registrou cada detalhe em seu caderno, desenhando esquemas com traços suaves e anotando pequenas observações que poderiam melhorar ainda mais a segurança e eficiência do aparelho. Ele olhou para os colegas e sorriu, sentindo uma alegria silenciosa. A invenção estava começando a despertar interesse, mas de uma forma tranquila, quase poética, como se a própria curiosidade humana estivesse respeitando o ritmo sereno do laboratório. E assim, naquela manhã calma, Henry sentiu que algo importante estava acontecendo. O micro-ondas deixava de ser apenas uma experiência solitária e começava a se tornar conhecido, mas sem pressa, sem impressões externas, apenas com a magia silenciosa do funcionamento correto e do fascínio contemplativo. Cada zumbido, cada aroma, cada pequeno brilho metálico parecia sussurrar: a invenção cresce e o mundo observa, com curiosidade e tranquilidade. O laboratório permanecia iluminado, acolhedor e sereno, e Henry, tranquilo, sentia que a paciência e a contemplação haviam transformado sua ideia em algo real, pronto para iniciar sua jornada para além das paredes daquele espaço seguro. O sol da manhã entrava pelas janelas do laboratório, com uma luz delicada, espalhando tons quentes sobre cada objeto, cada prateleira e cada caderno que guardava experiências e descobertas. Henry observava silenciosamente, enquanto pequenos grupos de pessoas vinham conhecer a invenção. Ele não falava alto, apenas mostrava com gestos suaves e pausados como o magnetron funcionava, permitindo que os visitantes percebessem, sem pressa, a magia silenciosa que acontecia diante de seus olhos. Cada tigela de pipoca, cada pedaço de chocolate aquecendo uniformemente, criava uma sensação de encantamento tranquilo, quase meditativo, que preenchia o ambiente com um fascínio sereno. As interações eram discretas, mas carregadas de significado. Henry percebia olhares surpresos, sorrisos suaves e comentários murmurados de admiração. Ele entendia, em silêncio, que sua invenção tinha o poder de transformar pequenas rotinas diárias em momentos de conforto, economia de tempo e facilidade. A sensação de responsabilidade e cuidado preenchia cada gesto seu. Ajustar uma tigela, explicar com calma o funcionamento do magnetron, observar atentamente as reações das pessoas e garantir que cada teste fosse seguro e encantador. Enquanto isso, fora do laboratório, a cidade seguia seu ritmo tranquilo.
O vento balançava as árvores e o canto dos pássaros criava uma trilha sonora natural para cada demonstração. Henry sentia que, assim como as ondas invisíveis de calor que dirigia com atenção, sua invenção começava a se espalhar silenciosamente pelo mundo, influenciando pequenas vidas, trazendo praticidade e conforto de forma quase mágica. Cada interação era uma pequena semente de transformação, uma promessa de impacto futuro que cresceria devagar, respeitando o ritmo sereno do mundo. Ele começou a receber relatos discretos de colegas e visitantes, pequenas histórias de pessoas que conseguiam aquecer refeições rapidamente, derreter chocolate com delicadeza ou simplesmente experimentar o prazer simples de um alimento quente sem esforço. Henry ouvia cada relato com atenção calma, sentindo uma satisfação silenciosa, uma certeza de que a paciência, a observação e o respeito pelo processo haviam criado algo que tocava a vida cotidiana de maneira sutil, mas profunda. O laboratório permanecia iluminado por uma luz suave. As sombras longas e delicadas dançavam sobre o chão de madeira e o aroma reconfortante de café e alimentos recém-aquecidos preenchia o ar. Cada visitante saía com a sensação de encantamento silencioso, e Henry, tranquilo, sentia-se conectado ao mundo de uma forma inédita, não apenas como inventor, mas como alguém que podia observar o efeito calmante e prático de suas ondas invisíveis na rotina das pessoas. E assim, cercado por luz, aromas e sons suaves, Henry sentiu que sua invenção não apenas funcionava, mas começava a tocar vidas, como uma melodia serena que se espalha lentamente, mas com firmeza, transformando o cotidiano com pequenas ondas de calor e conforto. O sol começava a declinar no horizonte, tingindo o laboratório com tons quentes e suaves de laranja e dourado, que se espalhavam sobre cada superfície metálica e cada página repleta de anotações. Henry sentou-se, contemplando os pequenos avanços do dia, enquanto o zumbido constante do magnetron preenchia o espaço com uma cadência calma e reconfortante. Ele respirava fundo, absorvendo a harmonia do ambiente, o aroma de alimentos aquecendo lentamente e o perfume discreto do café recém-preparado, como se cada detalhe físico se conectasse à energia silenciosa de suas descobertas. Cada teste realizado revelava pequenos aprimoramentos. A distribuição do calor tornava-se ainda mais uniforme. O tempo de aquecimento podia ser medido com precisão e a segurança do aparelho se consolidava com ajustes delicados, repetitivos. Henry sentia fascínio silencioso ao observar que sua invenção, que começara como uma ideia vaga e curiosa, agora se aproximava de uma forma quase perfeita, pronta para trazer conforto e praticidade para além do laboratório. Cada gesto, girar tigelas, ajustar controles, observar faíscas minúsculas, era realizado com atenção plena, quase como uma coreografia meditativa que unia ciência, paciência e contemplação. O laboratório, iluminado pela luz morna do final de tarde, parecia respirar junto com Henry. Cada reflexo no metal, cada aroma que subia do magnetron e cada som suave, o zumbido constante, o tilintar distante de ferramentas e o farfalhar das folhas lá fora criavam uma sinfonia tranquila que reforçava a sensação de avanço contínuo e seguro. Ele percebeu, com calma, que estava prestes a alcançar algo que mudaria a rotina de muitas pessoas, pequenas ondas invisíveis de calor
controladas com precisão que transformariam tarefas comuns em momentos de conforto e facilidade. Enquanto ajustava os últimos detalhes, Henry imaginava as futuras cozinhas, cheias de pessoas que experimentariam sua invenção sem perceber o esforço e a paciência que estavam por trás de cada teste e cada aprimoramento. Ele sentiu uma mistura delicada de responsabilidade e satisfação silenciosa, sabendo que o micro-ondas não era apenas um aparelho, mas um instrumento capaz de tornar a vida cotidiana mais prática, confortável e até poética, com sua magia quase imperceptível de calor uniforme e preciso. As sombras do final de tarde alongavam-se pelo chão, e a luz filtrada pelas janelas criava padrões suaves sobre as paredes do laboratório. Fora, o vento continuava a balançar suavemente as árvores, e o canto distante dos pássaros compunham uma trilha sonora natural que parecia acompanhar o ritmo calmo de Henry. Cada avanço na invenção, cada pequena melhoria no funcionamento seguro e eficiente do micro-ondas reforçava uma sensação de antecipação tranquila. Algo revolucionário estava prestes a se tornar parte da vida cotidiana, mas sem pressa, respeitando o ritmo sereno do mundo e o cuidado silencioso do inventor. Henry fez uma pausa, observando o magnetron e os alimentos aquecendo de maneira uniforme, sentindo um profundo contentamento silencioso. Ele sabia que ainda havia a mais a aperfeiçoar, mas já podia vislumbrar o impacto de sua invenção. Cozinhas mais práticas, tarefas diárias simplificadas e momentos de conforto silenciosos proporcionados por pequenas ondas de calor invisíveis. Cada detalhe consolidado, cada ajuste realizado, criava uma base sólida para que o micro-ondas deixasse de ser apenas um experimento e começasse a se tornar uma presença transformadora, ainda que discreta, na vida das pessoas. E assim, no final daquela tarde tranquila, Henry permaneceu em silêncio, absorvendo o espaço, os sons, os aromas e a luz suave que preenchia o laboratório, sentindo que a invenção estava finalmente pronta para dar seu próximo passo, prestes a entrar nas casas das pessoas e tornar o cotidiano mais simples, acolhedor e, de certa forma, encantador. A consolidação da invenção era silenciosa, mas poderosa, como uma onda invisível de transformação que crescia lentamente com paciência, atenção e fascínio sereno. A tarde avançava lentamente, e a luz morna do sol atravessava as janelas, espalhando feixes dourados que dançavam sobre mesas, cadernos e aparelhos metálicos no laboratório de Henry. Ele se sentava silenciosamente, observando o magnetron que agora funcionava de forma confiável, e a sensação de realização preenchia o espaço com calma e serenidade. Cada zumbido suave, cada aroma delicado de alimentos aquecendo, parecia sussurrar que o trabalho, a paciência e a dedicação estavam finalmente sendo reconhecidos, não de forma ruidosa, mas silenciosa, quase poética. Henry contemplava em pensamentos o impacto que sua invenção teria no futuro. Ele imaginava cozinhas iluminadas pela luz suave do entardecer, onde famílias poderiam aquecer refeições rapidamente, sem esforço, e sentir o conforto de alimentos quentes com segurança e praticidade. Sentia uma leve satisfação silenciosa ao perceber que seu trabalho não só trazia eficiência, mas também pequenas doses de prazer cotidiano. O cheiro confortante do chocolate derretido, o estalo da pipoca recém-preparada, o calor acolhedor que preenchia os lares,
tornando tarefas simples em momentos de bem-estar. Enquanto ajustava algumas pequenas peças e revisava anotações com cuidado, Henry sentiu o peso da responsabilidade misturada à leveza do êxito silencioso. Ele sabia que cada detalhe aprimorado, a blindagem segura, o tempo preciso de aquecimento e a uniformidade do calor era uma contribuição direta para transformar a vida das pessoas de maneira prática e reconfortante. O reconhecimento não vinha em aplausos ou manchetes, mas em olhares fascinantes, gestos contemplativos e relatos discretos de quem experimentava a invenção pela primeira vez. Fora do laboratório, o vento soprava gentilmente, fazendo as folhas dançarem e produzindo um som suave que parecia acompanhar o ritmo de contemplação de Henry. O canto distante dos pássaros completava a trilha sonora natural e cada detalhe do ambiente refletia a harmonia entre homem, invenção e mundo à sua volta. Ele fechava os olhos por um instante, sentindo que a magia silenciosa do seu trabalho estava prestes a se expandir, a se tornar parte da vida cotidiana, e que cada onda de calor invisível carregava consigo uma promessa de conforto e praticidade para o futuro. Henry começou a imaginar o micro-ondas fora do laboratório, em cozinhas cheias de vida, ajudando pessoas a economizar tempo, preparar refeições com facilidade e sentir o prazer de pequenas conquistas diárias. Sentiu uma sensação de orgulho silencioso, um fascínio contemplativo por ver que algo que começou como uma curiosidade técnica agora tinha o potencial de transformar rotinas e criar experiências agradáveis de forma quase mágica. Cada detalhe observado, cada ajuste feito, cada teste silencioso era uma contribuição para esse futuro promissor. E ele sabia que a paciência, a atenção e a dedicação haviam sido fundamentais para chegar até ali. Enquanto a luz do sol suavemente diminuía, criando sombras longas e delicadas sobre o chão de madeira, Henry permaneceu em silêncio, absorvendo cada som, cheiro e reflexo ao redor. O laboratório se tornava um espaço de contemplação e reconhecimento tranquilo, onde o passado do trabalho árduo se encontrava com o futuro da invenção. Ele sentia que o micro-ondas não era apenas uma máquina, mas um pequeno fenômeno de conforto e eficiência, pronto para tocar vidas de maneira silenciosa, contínua e transformadora, e que cada onda de calor invisível carregava a essência de sua dedicação, paciência e fascínio silencioso. O sol já se escondia lentamente atrás das colinas distantes, tingindo o céu com tons suaves de lilás, rosa e azul profundo. Dentro do laboratório, a luz que restava refletia delicadamente sobre superfícies metálicas, cadernos abertos e tigelas ainda aquecendo lentamente. Henry sentou-se no seu banco de couro, respirando devagar, absorvendo cada aroma, cada som e cada brilho ao seu redor. O zumbido suave do magnetron era agora um lembrete reconfortante da jornada silenciosa que percorrera, da curiosidade inicial à invenção concretizada, da experimentação paciente à consolidação do impacto em pequenas vidas cotidianas. Ele olhou para o espaço ao redor e percebeu que, embora seu trabalho tivesse começado de maneira solitária, agora carregava ecos silenciosos em todos os cantos. Cada gesto, cada ajuste, cada onda invisível de calor havia contribuído para criar algo que tocaria inúmeras pessoas com conforto, praticidade e pequenos momentos de fascínio.
Henry sentiu uma profunda gratidão silenciosa, não apenas pelo sucesso técnico, mas pela harmonia tranquila que sua paciência, atenção e dedicação haviam gerado. Algo quase poético, feito de ondas de calor e cuidado invisíveis, mas perceptíveis no cotidiano das pessoas. O vento soprava suavemente pelas janelas abertas, fazendo as cortinas se moverem em ritmos suaves. E as folhas lá fora dançarem como se o mundo respirasse junto com ele. O aroma reconfortante de alimentos aquecendo misturava-se ao perfume discreto de café, criando uma atmosfera acolhedora e serena. Henry fechou os olhos por um momento, sentindo cada detalhe. O calor suave que ainda emanava das tigelas, o zumbido constante que marcava um ritmo contemplativo, e o brilho tênue da luz do entardecer refletindo no metal. Tudo formava uma sinfonia tranquila, convidando o corpo e a mente a desacelerarem, a se permitirem repousar, enquanto Henry contemplava silenciosamente a concretização de sua jornada. O micro-ondas, silencioso, eficiente e reconfortante, agora existia plenamente, pronto para fazer parte da vida de inúmeras pessoas, espalhando calor, praticidade e pequenas doses de encanto silencioso. O céu escurecia gradualmente e os primeiros sinais da noite se faziam presentes, com estrelas surgindo timidamente no firmamento. Henry respirou profundo, deixando que o ritmo calmo do ambiente penetrasse em seus pensamentos e corpo. Cada som, cada aroma e cada reflexo suave convidava a mente a desacelerar, a se permitir repousar, enquanto ele contemplava silenciosamente a concretização de sua jornada. O micro-ondas, silencioso, eficiente e reconfortante, agora existia plenamente, pronto para fazer parte da vida de inúmeras pessoas, espalhando calor, praticidade e pequenas doses de encanto silencioso. E assim, enquanto a noite tomava conta do céu e o vento continuava a sussurrar suavemente pelas árvores, Henry permaneceu em silêncio contemplativo. A sensação de realização, fascínio e gratidão profunda preenchia o laboratório. O espectador, guiado por cada detalhe, cada aroma, cada som e cada onda de calor invisível, podia sentir-se envolto por essa tranquilidade serena. O momento convidava ao descanso, à reflexão calma e ao relaxamento profundo, como se a própria história de paciência, dedicação e descoberta embalasse suavemente quem a ouvia, conduzindo-o a um sono sereno, cheio de imaginação, fascínio e leve magia cotidiana. Se você se encantou com esta história e quer continuar explorando inventos, descobertas e curiosidades que transformam o mundo de forma silenciosa e fascinante, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para nunca perder essas jornadas de descobertas que acalmam, inspiram e fazem você viajar sem sair do lugar.